Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes nesta igreja matriz de São José Operário, e aqueles diversos irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais operadas por nossa PASCOM paroquial. No centro da liturgia deste domingo e, portanto, no centro da nossa vida, porque o centro da nossa vida deve ser sempre este nosso encontro semanal com o Senhor, o centro da nossa vida não pode ser outro senão a palavra de Deus que vem a nós frequentemente para nos salvar, para nos conduzir para o céu. No centro da liturgia de hoje e no centro da nossa vida está uma consideração do Senhor sobre a oração. Os discípulos viram Cristo rezando e a partir deste fato, a partir deste momento que eles veem como Cristo reza, eles não têm outra opção senão pedir ao Senhor: ensina-nos a rezar. Cristo rezava com tanta intimidade, Cristo rezava com tanta confiança, que quem o via rezar pedia para fazer o mesmo em sua vida.
Cristo, rezando, arrastava os outros à oração. E nosso Senhor, então, ensina o modelo da oração. O Pai Nosso, muito mais do que ser simplesmente uma oração que Cristo nos entrega pronta, e já seria tanto, o Pai Nosso é um modelo, é um rascunho de oração no qual todas as orações nossas, as orações da igreja, devem se espelhar para serem ouvidas por Deus. E eu gostaria apenas de comentar 3 virtudes da oração, 3 elementos básicos da oração, sem os quais nós não poderemos jamais rezar bem. O primeiro elemento é a humildade. Nós acabamos de ouvir no Salmo tão bem cantado para nós, por nossa querida Maria, nós acabamos de ouvir a seguinte afirmação do Senhor: Altíssimo é o Senhor, mas Ele olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Sim, Deus reconhece de longe os orgulhosos e foge deles. A primeira virtude do orante é a virtude da humildade. E nós ouvimos na primeira leitura, quando Abraão se dirige a Deus nessa oração tão bonita, ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó e cinzas. O Senhor sabe de que eu sou feito, diz ainda outra passagem do Antigo Testamento. A oração, para ser ouvida por Deus, ela precisa brotar de um coração humilde. Somente os humildes são capazes de atrair a atenção de Deus, porque Deus foge dos orgulhosos. Porque Deus fecha os seus ouvidos para os orgulhosos. E mais do que isso, porque o orgulhoso não é capaz de pedir a Deus, porque ele mesmo se acha capaz de conseguir tudo. Ele mesmo, orgulhoso, se acha o centro. E a oração nada mais é do que colocar Deus no centro de sua vida. A virtude da humildade é o primeiro passo para rezarmos bem. Como está a nossa oração? Nós nos apresentamos a Deus como verdadeiros mendigos diante da sua bondade, suplicando tudo que temos necessidades? Ou pelo contrário, quando fazemos oração, nós elencamos a nossa sabedoria, nós escolhemos as palavras mais bonitas, quem sabe pensando que Deus é como os homens, que nós podemos impressionar escolhendo um ou outro vocábulo. Não, a nossa oração deve nascer de um coração humilde. Nossa Senhora já nos ensinou no Magnificat, pois Ele olhou para a humildade de sua serva. E ainda Cristo nos conta uma parábola no seu Evangelho de 2 homens que vão ao templo para rezar: o orgulhoso e o humilde. O orgulhoso no primeiro banco, com o rosto erguido, diz ao céu todas as suas qualidades. Diz que paga o dízimo, inclusive paga o dízimo da hortelã, que sequer era prescrito, e ainda é capaz de apontar os erros do outro que está no mesmo templo que ele rezando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Mas também estava no templo o humilde, que não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: piedade de mim, porque sou um pecador. E na conclusão dessa parábola, Jesus nos diz:
Quem bateu no peito, se considerou pecador, saiu do templo justificado, enquanto o outro não. Porque o humilde soube pedir a Deus e o orgulhoso apenas apresentou suas qualidades. Então, a primeira qualidade da oração é uma oração que nasce de um coração humilde. A segunda qualidade que a oração precisa ter é a oração confiante. Nosso Senhor, antes de ressuscitar Lázaro, vocês lembram, Nosso Senhor faz uma oração e Ele começa a oração dizendo: eu te bendigo, ó Pai, porque me escutas. Pai, tu sempre me escutas. Esta é a atitude do orante, que vai para a oração não com dúvida se Deus vai nos dar ou não, mas vai para a oração já com o coração cheio de gratidão, porque sabe que o Senhor lhe dará tudo, sabe que Deus lhe dará tudo aquilo que ele precisa, sabe, como acabamos de ouvir no Evangelho, pedir porque sabe que receberá, sabe procurar porque sabe que encontrará, sabe bater porque no fundo do seu coração espera que a porta seja aberta. E por que a oração deve ser confiante? A oração deve ser confiante porque Deus é Pai. E por isso, quando Cristo nos ensina o modelo da oração, Ele nos faz chamar a Deus de Pai. De todos os títulos que nós poderíamos dirigir a Deus, Cristo escolhe o mais completo para nos ensinar a nos dirigir a Deus com confiança, com a confiança de um filho que se dirige ao seu Pai. Por isso Cristo nos ensina Pai Nosso. E no final, quando Jesus acaba de explicar e ensinar o Pai Nosso, melhor dizendo, Ele nos explica um pouco o Pai Nosso. E Ele diz: ora, se vós que sois maus, e se a gente se compara com Deus, a gente se dá logo conta que de fato nós somos maus, imperfeitos. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, a oração explicada na oração do Pai Nosso, resumida na oração do Pai Nosso, ela deve ser uma oração confiante, porque nada mais é do que o encontro do Filho com o Pai. É o encontro do Filho que suplica ao Pai tudo o que precisa. Tenhamos cuidado, amados irmãos, de nos aproximarmos da oração com outra atitude que não seja a confiança. É somente um coração confiante que pode ser ouvido por Deus. Mas, Padre, como ir para a oração confiante se eu mesmo na minha vida já fiz tantas orações e Deus não me escutou, e Deus não me ouviu? Como ser confiante, como ter confiança em Deus se Ele mesmo por tantas vezes não ouviu a minha oração? Santo Agostinho explica porque Deus às vezes não escuta a nossa oração. Em primeiro lugar, Deus não escuta a nossa oração porque nós somos seres humanos contingentes, pequenos. Então a gente não tem noção do todo da nossa vida. E às vezes a gente pode pedir uma coisa aqui que mais na frente não será boa para nós. Nós podemos pedir algo hoje que amanhã nós iremos nos arrepender. Então Deus, que tem diante de si toda a história, que tem em suas mãos a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós naquele momento. Outro fator pelo qual Deus pode não ouvir a nossa oração, é que simplesmente nós podemos não estar prontos
para receber aquela graça naquele momento. Nós ainda precisamos trabalhar mais. Nós ainda precisamos, na escola da oração, nos aprofundar para assim recebermos aquilo de que necessitamos. Então, quando Deus não nos dá algo que pedimos na oração, isso não nos deve fazer diminuir a nossa confiança nele. Pelo contrário, deve nos levar à gratidão e dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Aliás, a oração, queridos irmãos e irmãs, não é para fazer a minha vontade. A oração é para que eu me abra à vontade de Deus. A primeira característica da oração, qual era? Humildade. A segunda e a terceira, perseverança. Notem que quando Cristo nos ensina o Pai Nosso, Ele diz: dá-nos a cada dia o pão de que necessitamos. Ele poderia simplesmente ter nos dito: Senhor, dai-nos para sempre o pão que precisamos para viver. Mas Ele diz: dai-nos para cada dia o pão. Nós resumimos de acordo com outra versão do Pai Nosso: dai-nos hoje o pão nosso. Isso para nos ensinar a todos os dias pedir. Porque a oração não é uma palavra mágica que eu digo e que resolve todos os meus problemas. A oração é uma escola que eu entro para me santificar. E, portanto, precisa ser constante. E, portanto, precisa ser perseverante. Por isso o Senhor nos ensina a rezar todos os dias. Neste, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, está implícito a necessidade de sempre suplicarmos ao Senhor. Porque, repito o que disse há pouco, diante dele somos mendigos. Nunca, pelo menos eu nunca fui abordado por um mendigo que disse: por favor, me dê algo que eu resolva os meus problemas financeiros. O mendigo não diz assim. O mendigo, o pobre, o nosso irmão que está precisando de nós, ele nos diz: me dê algo para que eu resolva agora o meu problema. Me dê algo porque eu preciso comer agora. Me dê algo porque eu necessito para continuar vivendo. Essa atitude do orante. Não pede para resolver todos os seus problemas. Pede para resolver naquele momento, naquele instante, aquilo de que precisamos. A oração precisa ser perseverante. Por isso a gente volta à igreja todos os domingos. Por isso a gente reza de manhã, durante o dia, à noite. Por isso nós encontramos na história da igreja o belíssimo testemunho de Santa Mônica, que rezou por 40 anos pela conversão do seu filho. E Deus, não é que Deus converteu o seu filho, Deus fez do seu filho, Santo Agostinho, um dos maiores santos da história da igreja. Quanto mais perseverante for a tua oração, a minha oração, maiores coisas Deus poderá nos dar, porque nós estamos dilatando o nosso coração para recebermos o que Ele nos pede. Para concluir, meus irmãos, depois de dar esses 3 passos, a humildade, a confiança, a constância na oração, a perseverança, me permitam que eu possa dar para vocês algumas coisas práticas. A primeira é uma coisa que eu sempre repito, e vocês devem já estar cansados de ouvir. Não confundir quantidade com qualidade. A oração, para ser boa, para ser profunda, ela não precisa ser longa. Às vezes, 5 minutos de oração pode fazer muito bem à minha alma do que horas e horas de oração feita com o coração frio, com o coração distante.
não confundir quantidade com qualidade. Comece todos os dias rezando 5 minutos. Comece todos os dias, de acordo com suas possibilidades, retirando um momento do seu dia, para que aquele momento seja um momento teu e de Deus. Depois, primeiro, não confundir qualidade com quantidade. O segundo elemento era o que se aprendia no antigo catecismo. Rezar é falar com Deus. Quem aqui aprendeu assim, levanta a mão. Está vendo? Quem levantou a mão é porque já é velho. Rezar é falar com Deus. Rezar não é repetir palavras. Rezar não é estar dizendo coisas que às vezes, isso é gravíssimo, às vezes nem nós estamos ouvindo e nós estamos querendo que Deus escute. Rezar, antes de mais nada, em primeiro lugar, rezar é falar com Deus. Às vezes, nós falamos com tantas pessoas sobre tudo que nos acontece, e a maioria dessas pessoas não vão poder nos ajudar, e nos esquecemos de falar com a única pessoa que poderia nos ajudar, que é Deus. Falar com Deus, ter a capacidade de passar a limpo o seu dia diante de Deus, até mesmo que a sua oração seja: Senhor, hoje eu não quero rezar, hoje meu coração está fechado, hoje eu não vejo sentido em rezar, mas eu estou aqui em Tua presença. Conta-se da vida de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da igreja, que ela um dia teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor lhe disse: faz uma pergunta, Teresa, e eu te respondo. E ela então fez a seguinte pergunta: Senhor, qual foi a oração que mais te agradou que eu fiz? E ele disse: foi aquele dia, Teresa, que você foi para a capela e não queria rezar e começou contando os tijolos da capela. Essa foi a oração que agradou mais a Cristo, porque Teresa fundamentou o seu encontro com o Senhor não no que estava sentindo, mas na necessidade da oração. Ela foi para a capela naquele dia rezar, não porque tinha coisas bonitas para dizer ao Senhor, mas porque sabia que precisava dele. E mesmo que fosse para contar os tijolos da capela, ela se apresentou diante do Senhor. Às vezes a nossa oração não é senão contar tijolos. Às vezes a nossa missa não é senão ficar procurando coisas no altar, mas é ali que a nossa oração tem valor, tem sentido. E o último conselho, amados irmãos, é organizar a vida. Jacobina é uma cidade muito organizada, é uma cidade que tem muito cuidado com o seu comércio, é uma cidade muito preocupada com as coisas materiais e faz tudo com muita perfeição. Será que a gente também faz isso na vida espiritual? Será que a gente se organiza na vida espiritual? Assim como eu, no meu dia, tenho espaço para colocar tantas atividades, será que a primeira atividade, a atividade mais importante, é a minha oração? Ou será que a oração é quando eu não encontro mais nada para colocar no meu cronograma diário, então eu gasto aquele tempo com o Senhor? Pelo contrário, meu irmão e minha irmã, quando a gente organizar o nosso dia, que seja a oração o nosso primeiro momento. E cada um precisa se organizar, assim como a gente se organiza e às vezes se vira nos 30, como nós dizemos, para que tudo caiba no nosso dia. E o dia, pelo menos o do padre, deveria ter 40 horas, infelizmente só tem 24. Nós precisamos prezar o momento de oração. E prezar o momento de oração nada mais é
do que viver o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu posso amar alguém que eu não converso? Não existe nada mais triste, e eu sei que eu estou me delongando por demais, não existe nada mais triste na vida de um casal que já se amaram tanto, que se entregaram um ao outro, e eles estão sem se falar. Infelizmente acontece muito. Casais que eram loucos, apaixonados na sua juventude, hoje moram na mesma casa, dormem na mesma cama, e no entanto são dois desconhecidos, ou pior, intrigados. Ora, se é feio isso no relacionamento entre nós, seres humanos, muito pior é no relacionamento com Deus. E quantas vezes nós estamos vivendo com Deus e intrigados dele, porque nós não falamos com ele. Acordamos e vamos deitar como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse ao nosso lado, como se Deus não nos acompanhasse. Deus está sempre conosco, não para notar os nossos pecados, defeitos, esperando à espreita que caiamos para ali nos condenar. Deus está sempre conosco porque nos ama e quer sempre permanecer ao nosso lado. E espera o mínimo de cada um de nós. E o mínimo que alguém que ama espera da pessoa amada é amor, porque amor com amor se paga. Oração é exprimir o nosso amor a Deus. Aproveitemos essa manhã, essa Santa Missa, para colocar em prática esse nosso desejo de rezar ao Senhor e sempre estar unidos a Ele. Amém. Fiquemos de pé.